paz do Senhor. Deus esteja abençoando todos vocês, todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Amado e bondoso Pai, queremos Te adorar e Te louvar, Senhor, por essa oportunidade de estar compartilhando a palavra entre os irmãos. Peço-te, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja me usando para ser um vaso Teu nesse momento, levando, Senhor, conhecimento, entendimento da Tua palavra, Senhor, a todos os corações, de maneira que a Tua palavra alcance tudo o que ela deseja fazer em cada alma, em cada vida, para que o Teu nome seja honrado e glorificado e para que os irmãos sejam fortalecidos na fé, sejam fortalecidos, Senhor Deus, não somente na comunhão com os outros, mas principalmente contigo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero abordar um tema que eu considerei bem interessante. Vamos ler em Marcos, capítulo 8, do versículo 34 ao 37, onde está esse tema que eu quero abordar com vocês. Marcos 8, 34 a 37. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Essa pergunta final me fez pensar muito, mesmo. O que você daria em troca de sua alma? Existe alguma coisa que nós podemos dar em troca da nossa alma? E o quanto a alma é nossa mesmo? Nós temos algo que é nosso? Vamos ver. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o Senhor diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, corpo, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, em hebraico é nefesh, alma. E o homem se tornou um ser vivente. Deus fez o nosso corpo e Deus soprou nas narinas do ser humano e deu a alma. Vem dele. Ele nos deu tudo. O corpo e a alma. Sem a alma, o corpo não tem vida. Sem o sopro de Deus, era um monte de barro bem moldado. Mas com o sopro do Senhor, transformou-se em vida. Aí a gente vê a unidade forte que tem. Corpo e alma. Deus nos deu a alma. Vem dele. Vamos ver em Ezequiel 18, versículo 4, o que diz. O Senhor diz: Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus afirmando de novo. Em Gênesis, ele soprou e nos deu. Em Ezequiel, ele afirmando, todas as almas são minhas. E é interessante que quando lemos em Marcos 8, as duas perguntas principais são: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está afirmando que é dela. E o que daria uma pessoa em troca da sua alma? Como pode ser algo de Deus e também do homem ao mesmo tempo?
Vamos perguntar também, o que é alma? O que é alma? A alma tem algumas definições, se a gente for procurar no Google. Vamos pensar o seguinte, a alma, ela é a vida. Vemos aí em Gênesis que se não houvesse o sopro de Deus, se Ele não tivesse nos dado alma, aquele corpo não teria vida. Ela está ligada extremamente ao corpo. A alma, ela expressa a identidade da pessoa, é quem ela é. Alma e mente possuem conceitos extremamente semelhantes. Alma e mente, praticamente a mesma coisa. Nós conversamos e falamos na nossa sociedade, na área da saúde, muito em mente. A gente não fica falando a alma. Mas a verdade é que é praticamente uma coisa só. Alma e mente. A ciência não consegue explicar ou medir a alma. Nem que tentasse, não se arrisca. A neurociência, que é um estudo, do sistema nervoso, ela analisa as funções e ligações entre corpo e mente. É um exercício feito há alguns anos já. E muitas descobertas foram feitas através de muitos exames feitos com ressonância magnética, etc., em que consegue se ligar estímulos apresentados à pessoa, reações no cérebro dela e, consequentemente, manifestações mentais. É incrível, né? Até onde a ciência conseguiu chegar. É como a ciência estivesse conseguindo delinear um pouco da nossa alma, que é a nossa mente. A nossa alma, a gente pode dizer assim, que ela é muito preciosa, extremamente poderosa na nossa vida. Se a gente chama a alma de mente, eu diria assim, a mente é o ponto central. Atualmente na ciência, mesmo na área de saúde, tem se trabalhado muito no controle da mente. Não sei se vocês já veem, N estudos, N terapias, ajudando a pessoa a ter o controle da mente, fazer mentalizações, a desenvolver pensamentos positivos. Aí temos os coach disso, coach daquilo, em que ajuda a pessoa a ter um pensamento positivo, a direcionar a sua mente em direção ao objetivo e alcançá-lo. É interessante isso, porque foca-se a mente, mas não se chega na questão espírito. A espiritualidade tem sido, atualmente na ciência e na área da saúde, tem sido aceita com maior frequência, mas a espiritualidade, assim, aberta para qualquer religião, para qualquer manifestação, mas tem sido reconhecido que as pessoas que têm realmente uma prática de espiritualidade acabam tendo melhor funcionamento mental e melhor saúde mental e física. Principalmente quando se fala de meditação, de relaxamento, não é? E que muitas religiões focam muito em relaxamento e meditações. E com isso a pessoa consegue um funcionamento mental que, conforme esses pesquisadores, acham que é importante. A alma é a nossa parte, aquela que contém as emoções, o raciocínio, que expressa inteligência, vontade, criatividade. A personalidade nossa está na alma, na nossa mente. Os nossos comportamentos, o nosso temperamento. Todos os nossos valores, as nossas capacidades, o conhecimento que adquirimos, o afeto que manifestamos e recebemos, as conquistas que temos, as nossas qualidades e as nossas limitações, tudo isso está na nossa alma, na nossa mente. A alma é a nossa vida, é a nossa identidade, é quem nós somos. É a alma que liga o nosso corpo ao espírito. O nosso corpo sem alma, como funcionaria?
Já parou para pensar? É a alma que faz essa conexão, corpo e espírito. Ela está ligada a essa parte física e à parte espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós não pensamos quanto a nossa mente faz essa interligação corpo e espírito. É a nossa mente que nos ajuda a nos colocar, a nos manifestar aqui, entre os irmãos, aqui na sociedade, mas é a nossa mente que nos direciona ou não para Deus. É a nossa mente que capta cada palavra que nós lemos aqui na palavra do Senhor, nos ajuda a pensar, nos ajuda a raciocinar e nos ajuda a reter. E é a nossa mente que alimenta o nosso espírito, para que a fé seja expressa. Olha a conexão profunda que tem corpo, alma, né, mente e espírito. E na palavra de Deus diz assim, que aquilo que guerreia contra a alma está guerreando também com o corpo inteiro, primeiro com o corpo e o corpo inteiro. Vamos ver. 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O que são as paixões carnais? Aquilo que tem a ver com o nosso corpo. Carne, humanidade, reações físicas, desejos, vontades, é onde entra a ligação mente e corpo, mas que vem profundamente sendo manifestada no nosso corpo. Aqui diz, abstenham-se dessas paixões porque elas fazem guerra contra a alma. Fazer guerra contra a alma significa assim, a tua mente vai ser bombardeada com algumas coisas que provavelmente você vai ter muita dificuldade de lidar depois. Porque aí criam-se vícios, aí criam-se comportamentos prejudiciais, atitudes, muitas vezes as pessoas vão criando também rituais em que ela fica presa naquilo e não consegue sair. Guerreia contra a alma, contra a tua mente. Olha a responsabilidade que nós temos em como nós cuidamos e administramos a nossa mente. Às vezes é mais fácil a gente pensar na saúde do corpo. Eu tenho que fazer exercício, tenho que me alimentar direito, eu tenho que dormir bem, não é verdade? Então a gente procura fazer coisas que a gente aprende, né, na área de saúde, a uma postura reta, não posso andar torto, eu tenho que pôr um sapato confortável, eu não posso ficar muito tempo em pé, e se eu ficar, tenho que ficar com as pernas para cima, porque senão tem variz, tem não sei o quê, não é assim? Corpo, 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 corpo. E a nossa mente? Qual é a qualidade de vida que temos dado à nossa mente? De que maneira nós pensamos o que podemos ou não apresentar a nós, a nossa mente, de maneira que a nossa mente se mantenha saudável? Saúde mental, não é assim? Saúde da alma. Quando nós colocamos como objetivo cuidar da nossa alma, temos que entender que ela precisa do equilíbrio espírito-corpo. O equilíbrio espírito-corpo é somente através do Espírito Santo o nosso espírito é conectado a Deus, correto? É o Espírito Santo de Deus no nosso espírito
que conversa conosco, que nos fala e nos ensina sobre Deus. É a nossa alma que está ali nessa intercessão. Vamos ver, Romanos 8:16 diz o seguinte: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando o Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, a nossa mente registra isso e conseguimos crer e efetivamente somos desafiados a nos comportar como filhos de Deus. Quando a mente adoece, todos esses referenciais ficam bagunçados. Quando a nossa mente adoece, até aquilo que aprendemos em relação a Deus fica bagunçado. A nossa mente começa a não ter discernimento e muitas vezes a fé é abalada. Por isso, guerreia contra a alma. Paixões carnais guerreiam contra a alma. O que tem guerreado contra a tua mente? O que tem guerreado contra a tua alma? Que tem te feito vacilar? Pare e pense um pouquinho sobre isso. A nossa mente, a nossa alma, toma decisões que vão interferir na comunhão com Deus. E essas decisões podem resultar em salvação ou em condenação. Em 1 Pedro 1,9 diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A tua mente pode ser ou não salva. Quando a gente pensa em alma, pensa em mente. A tua mente realmente, efetivamente, está se expressando como salva? Em Mateus 10:28 diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, mente. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Se o corpo morre, a alma pode se manter salva, mas se a alma morre, o corpo vai para o inferno também. Entenderam a importância disso? E se a gente pode parar nisso um pouco, em que aqui na palavra diz que devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, nós temos que pensar por qual coisa ou pelo que nós temos trocado a nossa alma. E pelo que nós temos trocado a alma dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Quando a gente fala que alma e mente são a mesma coisa, podemos pensar no seguinte: hoje, o que a tecnologia tem feito com as crianças e adolescentes? A tecnologia é boa? Sim. Ela veio para ficar? Com certeza. Não é mesmo? Se acabar a energia elétrica, se acabar tudo nesse mundo, se não tiver mais Wi-Fi, mais nada, hoje o mundo para. A tecnologia veio para ficar. Mas será que nós adultos estamos realmente sabendo administrar isso na vida de crianças? Pesquisas já foram feitas que crianças pequenininhas, de 1 a 3 anos, depois 3 a 8 anos e mais para cima, têm tempo reduzido para ficar em tablet ou em celular. Fizeram experimentos e fizeram exames com ressonância magnética. Crianças pequenininhas, expostas a mais de 2 horas em tablet ou celular, têm tido alterações cerebrais. Só de ficar com aquela luzinha ali nos olhinhos deles, brincando, tem tido mais, digamos assim, possibilidade de desenvolver autismo.
crianças pequenininhas expostas à tecnologia. Fora que sedentarismo, né? Não desenvolvimento adequado do seu organismo, da sua mente. Crianças um pouco maiores podem ter um pouquinho de tempo maior, mas não muito. O cérebro dessas crianças tem ficado comprometido com essa estimulação de tablets e celulares. E eu digo para vocês, quantos pais cristãos têm tentado resolver seus problemas de como lidar com os filhos em casa, não bagunçarem, não fazerem barulho, têm resolvido seus problemas comprando um tablet e um celular para a criança. Está entregando a alma, a mente dos seus filhos para destruição, para adoecimento. Falta de sabedoria. O adulto já passou por sua fase. Muitos, como já têm o desenvolvimento do seu cérebro, não vão ter tantos prejuízos quanto uma criança. Ele vai ter problemas articulatórios, né? Pescoço, ombro, etc., que é a postura do dito curso celular, né? Assim. Mas a criança não. O dano é muito pior na criança, no pré-adolescente e no adolescente do que necessariamente no adulto. E são eles, vamos dizer assim, as maiores vítimas e também o foco principal da tecnologia de hoje. Jogos e jogos e jogos e tudo que você possa imaginar é oferecido a eles. Para quem está sendo entregada a alma das crianças e dos adolescentes? Outra coisa, a gente vai percebendo cada vez mais, e eu já vi muitas pessoas dizendo, pessoas já de idade, avós, que têm estado na igreja, que seus filhos estão na igreja, têm visto seus netos se desviando. De pequenininhos na escola, passam por todo o período do ensino fundamental, ensino médio ou até na faculdade. Entra na faculdade, se perde. O que acontece? Pelo que esses pais têm trocado a alma dos seus filhos? Eu levantaria 2 pontos. Em primeiro lugar, tem terceirizado o ensinamento da palavra de Deus somente para a igreja. Leva o filho à igreja de final de semana e está em paz. Fiz a minha parte. Levei à igreja, lá ele disse que aceitou Jesus, batizou, está aprendendo, a professora está ensinando, leva para passear para cá e para lá, então está tudo jóia, meu filho é crente. Terceirizou o ensino da palavra e fica somente vinculado à igreja. Em casa, nada. Nem vínculo afetivo normal, que seria de pai e mãe, porque não se tem tempo, não é verdade? Tem que trabalhar para ter dinheiro, para poder dar para os filhos o melhor. E aí trabalha, sai cedo de casa, chega à noite, para o filho poder estudar em escola particular, para o filho poder fazer a natação, poder fazer um monte de coisas, e não tem tempo e nem saúde física e nem mental para se dedicar à criança, para se dedicar à adolescência, nem se diga, porque aí ele se trancou no quarto e aí ninguém mais abre, né? Não há uma escolha adequada entre estar trabalhando para ter condições financeiras de sustentar muitas vezes coisas que vão trazer na vida secular muitos benefícios para o filho, mas não na vida emocional e não na vida espiritual. Esses pais e essas mães, apesar de toda a boa vontade que têm trocado a alma de seus filhos por conforto, por um ensino de nível bom, por saúde física, através de fazer muito exercício, mas sem contato emocional e físico quase nenhum. E espiritual, menos ainda. Porque quando chega em casa para tentar ler a palavra ou orar com o filho, vai orar quando o filho está na cama, a mãe ou o pai nem falou amém, o filho já está dormindo. Então, quando essa criança vai para a escola, dependendo da escola que está, ela vai ter os piores exemplos que ela pode ter de comportamento e atitudes.
ela vai ser bombardeada com ideologias 1000. 80% delas contrárias à palavra de Deus. Eu conheço pré-adolescentes, gente, 10, 11 anos, que chegam para mim e falam: eu não sei se eu sou menina ou se eu sou menino. Eu não sei se eu gosto de menina ou se eu gosto de menino. Eu acho que eu sou bissexual. Eu acho que eu sou bissexual, gosto dos dois. Os pais ficam loucos. E aí vem, pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu faço agora? O que acontece com uma criança tão pequenininha quando é exposta a ideologias? E aí eu falo general, de ideologias, tá? De religiosas ou outras coisas assim, né? Normal, geral. Quando a criança muito pequena, que não tem uma formação ainda na mente para analisar, para validar o que é certo, o que é errado, quando ela é alimentada na palavra somente uma vez na semana e em casa não tem quase vínculo afetivo com seu pai e com a sua mãe, quando ela é bombardeada todos os dias na escola com tipos de ideologias 1000, a criança fica confusa. A alma da criança, a mente da criança é frágil e ela começa a duvidar. Eu não sei porque Deus me fez assim, porque eu acho que eu não sou menina. E eu acho que dentro de mim tem um menino. E hora vira menina, e hora vira menino, e hora depois vai virar, sei lá, mais ou que outra coisa que eu já não sei. Hoje em dia é pan-coisas, né? A pessoa, a mente da criança fica confusa. Ela já não consegue. Quando ela começa a ficar assim confusa, o vínculo dela com Deus, gente, eu posso dizer uma coisa, está muito comprometido. Porque se a criança fica na dúvida de que Deus fez ela X ou Y, ela vai duvidar até da capacidade de Deus saber o que Ele faz. Por que Deus me fez menina se por dentro eu sou menino? Por que Deus me fez menino se por dentro eu sou menina? Então Deus não está sabendo nada. Acho que Deus está confuso também, que nem eu. Vocês entenderam a gravidade disso? É muito diferente de quando um jovem se define numa direção. Quando o jovem se define, a mente dele, o cérebro dele, está muito mais estruturado para definições e decisões. Ele pode ter algumas dúvidas que ele vai sanar em algum lugar, que lhe dê uma orientação. Mas é diferente com criança, cuja mente é frágil, cuja mente ainda não está estruturada para decisões tão sérias que vão comprometer todo o seu desenvolvimento. E por que estou dizendo isso? Porque as experiências que uma criança vai ter na sua infância, e aí eu posso dizer experiências mesmo na sexualidade, porque elas começam a ter experiências na sexualidade na escola, com os amiguinhos da escola, escondidinhos num canto, etc. e tal. Essas experiências que essa criança vai ter ali na escola vão marcar sua vida para o resto da vida. Ela nunca mais vai esquecer. Não importa a direção que ela decida, não sou mais isso ou sou mais aquilo, aquilo vai marcar sua mente para o resto da vida. Vai estruturar o seu eu. Se a gente for pensar nas coisas horríveis que acontecem com crianças, principalmente na área da sexualidade, o quanto isso faz com que esse ser humano cresça frágil, inseguro, medroso, com dificuldade de se relacionar afetivamente com outras pessoas. Traumas. Os traumas que são infligidos na mente de uma criança ou de um jovenzinho são muito mais difíceis de superar do que quando é num adulto. Proteger a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, gente, é fundamental. Protegendo a mente deles, podemos estar protegendo até a salvação que um dia professaram dizer que tinham. É muito sério isso. A gente tem que respeitar as decisões que um jovem,
adulto vai tomar na sua vida, se respeita. Nada contra. Decidiu, pensou direitinho, colocou A mais B, é isso mesmo que você quer para a tua vida? Não é isso, já decidi, tal. Beleza. Você sabe como administrar isso na tua vida? Sei. Então vamos lá. Vamos trabalhar em cima disso. Porque já tem idade suficiente para decisões muito sérias. Vocês entenderam isso como é sério? A mente, os ensinamentos da palavra, quando estão fundamentados no coração da criança e bem fundamentados no coração da criança e do adolescente, aquilo vai ser o norte para as suas decisões. Cada vez mais vemos pessoas que têm conflitos consigo próprias. E aí eu entro numa coisa muito importante também. Nós temos, mesmo no meio evangélico, pessoas que sofrem demais, com depressão, com baixa autoestima, pessoas que também sofrem com desequilíbrio emocional e sofrem caladas, têm medo de falar, por causa do julgamento, por causa que todas as pessoas que ela conhece, se ela falar o que ela está pensando ou sentindo, as pessoas vão julgá-la como pecadora. Ah, isso porque você não está em comunhão com Deus. Não, é só você se apegar a Jesus que você sara. Se fosse assim tão fácil, irmãos, não teríamos tantos pastores, missionários ou líderes tentando suicídio e efetivamente morrendo. É muito sério o que acontece no meio cristão. Por que tantos de nós entram em depressão? Por que tantos de nós tentam suicídio? Aí eu acho que existe um conflito também com a nossa alma. Porque a nossa alma não está entendendo a misericórdia de Deus. Não está entendendo o que Deus quer. Mesmo no meio cristão, o que tem acontecido com muita frequência é: preciso trabalhar na obra. O máximo que eu puder, dedicar 24 horas para o Senhor. Tenho que fazer tudo pelos irmãos. Eu não tenho manhã, eu não tenho noite, eu não tenho horas de sono, eu não tenho cansaço, eu não preciso de lazer. Eu tenho que trabalhar em função dos irmãos. E se a igreja paga o meu salário, aí piorou. 24 horas eu tenho que estar à disposição da igreja. Essa mentira foi estabelecida na mente de muitos líderes cristãos, que se tornam escravos das suas igrejas. E, com isso, os membros da igreja não têm sido orientados a serem misericordiosos com seus pastores, com seus missionários, com seus líderes. Deixar descansar, deixar viajar, deixar ter tempo com a família. É muito sério isso. Isso não é no Brasil, eu estou falando no mundo. Esses conflitos emocionais que surgem entre eu tenho que dar tudo para Deus, porque senão eu não estarei fazendo jus à salvação de Jesus na minha vida, não é assim. Esquecemos que somos humanos, que temos limite. Precisamos descansar, precisamos ter comunhão com a família. O pastor precisa criar seus filhos, precisa ter tempo de brincar com eles. Quantos pastores perdem seus filhos? Os filhos desviam, porque ele criou tudo que tinha a ver na igreja. E os filhos ficaram para trás. Quantos pastores, o casamento vai para o espaço, porque dedicou-se tanto à igreja e não teve tempo de comunhão com a esposa? Vocês entenderam o limite? Corpo, alma, espírito. Quando nós cristãos entendemos o nosso limite, nós aprendemos a confiar no Senhor, aprendemos e ensinamos aos outros que mesmo sendo pastores, líderes, etc., somos humanos e precisamos também ter o tempo de comunhão e descanso. A igreja aprende, porque a igreja também, aquele membro, aquele irmão, aquela irmã, também vai aprender que ela não tem que viver enfornada na igreja, porque tem que estar em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido.
O que acontece com muitos membros da igreja? Se refugiam na igreja quando tem problemas em casa, não resolve o problema em casa, fica lá, né, servindo ao Senhor, e os filhos, marido largado, e não dá bom testemunho. Equilíbrio. A nossa mente tem que estar equilibrada para que as nossas emoções estejam equilibradas, para que as nossas decisões sejam equilibradas. Aí estaremos manifestando a graça do Senhor, a salvação, não só para nossas vidas, mas para os outros também. Amém? Para a gente encerrar, Filipenses 4, 7 a 9, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento, a mente de vocês. Vamos cuidar da nossa alma, vamos cuidar da nossa mente. Na palavra está a sabedoria e o equilíbrio de fazer isso. E temos que praticar isso na nossa vida diária. Porque a nossa mente equilibrada, ela é usada pelo Senhor poderosamente. A nossa mente adoecida, não tem como. Vamos para o pronto socorro do Senhor até Ele nos restaurar. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é doador da vida às nossas vidas. Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento para cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, Senhor, porque ela é dada presente para nós. Assim como presente a salvação tu nos deste. Mas precisamos, com responsabilidade, Senhor, sermos bons administradores daquilo que nós não criamos, mas que veio de presente das tuas mãos para nós. Capacita-nos para cuidar, Senhor, da nossa mente e do nosso corpo, a fim de que o nosso espírito nunca se perca na comunhão, da comunhão contigo. Ajuda a nossa alma, a nossa mente a se manter, Senhor, firmada na Tua promessa, firmada na Tua palavra, para que o nosso espírito esteja sempre em comunhão plena contigo. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que nos dá. Em nome de Jesus. Amém.